Muito boa noite a todos, todas e todes. Muito bem-vindos a mais uma edição do Diálogos pela Democracia. O Diálogos pela Democracia é uma iniciativa do Observatório da Democracia do Brasil, mantido pelo Washington Brasil Office, com organizações parceiras, e que tem como objetivo central estimular discussões que sejam de interesse comum e que criem paralelos comuns sobre a história americana, a história norte-americana, mas que também represente os principais desafios estruturais que o Brasil vive para que um dia essa nação possa ser uma nação plenamente democrática, com igualdade, sem discriminação e com profundo respeito aos direitos humanos. Esse nosso debate de hoje tem um tema de particular relevância, em razão do nosso déficit histórico de representatividade negra no parlamento, na política, ação essa, movimento esse, para reverter essa situação que compõe hoje a atividade e o ativismo político de importantes setores da nossa sociedade. Quero fazer de maneira muito especial um agradecimento à Camarada Produções, também aos nossos intérpretes, aquelas pessoas que queiram assistir em inglês, podem clicar embaixo nesse globo e poder ativar a interpretação em inglês. Esse vídeo depois vai estar disponível também na página YouTube do Washington Brasil Office. Quero agradecer os nossos painelistas, Douglas, Érica, Rafaela, e que serão devidamente apresentados pela nossa mediadora. Me cabe nesse momento apresentá-la. Nossa mediadora é Bianca Santana, é uma grande ativista feminista do movimento negro no Brasil, doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, é jornalista, autora de diferentes livros, como, por exemplo, Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, também Quando Me Descobri Negra, e pela Casa Sueli Carneiro ela contribui com a articulação da Coalizão Negra por Direitos. Um currículo muito resumido da Bianca, que, além de tudo isso, é uma grande referência para todos nós no campo dos direitos humanos. Eu te passo a palavra, Bianca, para que você possa conduzir esse debate com total liberdade, com seu brilhantismo, e quero desejar a todos vocês, em nome do Brasil Office, mais uma vez o nosso agradecimento e um bom debate nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Obrigada a quem nos assiste. Boa noite para quem nos ouve agora, mas também bom dia, boa tarde para quem vai ouvir depois. É uma alegria enorme poder participar dessa conversa com companheiras e companheiros de luta, num tema importantíssimo, como o Paulo já disse. Participam conosco hoje Douglas Belchior, que é fundador da UNEAFRO Brasil e membro da Coalizão Negra por Direitos, além de ser pré-candidato a deputado federal em São Paulo pelo PT. A Rafaela Bergaria, que é criadora do Observatório dos Trens e pré-candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro também pelo PT. E estaria agora conosco a Érica Hilton, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de São Paulo, vereadora aqui, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL, mas a Érica está num compromisso na Câmara, tem uma votação importante acontecendo agora, e ela vai tentar chegar. Então, contamos com isso daqui a pouco. A nossa intenção é ouvir, né, nossas pré-candidatas, pré-candidato, por cerca de 10 minutos. Enquanto isso, vocês, por favor, enviem perguntas pelo chat. Eu, Isa, que está aqui nos bastidores, a gente vai olhando para as perguntas de vocês para fazer para ele, para ela, e ter uma conversa produtiva, interessante essa noite. Então, por favor, Douglas Belchior, o que você nos diz hoje sobre negras e negros no poder? Obrigada, Bia. Bianca Santana, muito obrigado a você pela apresentação. Paulo Abrão pelo convite. Rafaela, minha companheira de luta do movimento negro aqui também em São Paulo. É uma satisfação, e eu também cumprimento a Hilton ainda sem a presença dela. E aí aparece para mim aqui a Simone, o Washington e o Diogo como apoiadores do nosso trabalho. Muito bem. Negras e negros no poder. Talvez eu pudesse falar antes sobre negros e negras vivos, né, no Brasil, porque
talvez pode parecer que a luta objetiva pela presença de pessoas negras em espaços de poder, ela obedece uma gradação ou uma hierarquia de emergência que é muito singular da explicação do Brasil. E a minha comparação é a seguinte: eu ajudo a organizar cursinho popular, né, há muitos anos em São Paulo. E um grande desafio da juventude trabalhadora, na sua maioria jovens negros em periferias, é que mesmo aqueles que são tocados pela importância do estudo, tem um momento da vida dele em que ele precisa escolher entre trabalhar e estudar, né? O trabalho e o estudo, porque a dureza da vida impõe essa necessidade. Então, veja, muitas vezes, mesmo aqueles jovens mais atentos, provocados pela família, ou que as suas condições, por mais duras que tenham sido ou que sejam, ele ainda coloca o estudo como uma prioridade na sua vida, a vida social, né, a realidade social impõe a ele a necessidade de escolher. E muitas vezes ele é levado a escolher o trabalho, a ter que trabalhar, e não a estudar, certo? Então, a dureza da vida nos leva a caminhos que não são nossas escolhas. Certamente não foi escolha da comunidade negra não ocupar espaços de poder. E também nunca foi ausência de competências, de talentos, ou mesmo de grandes lideranças forjadas historicamente no tempo, cada qual no seu tempo. O motivo de não haver pessoas negras, figuras negras, ou a representação política do contingente populacional negro no poder. A inexistência ou a pouca representação é fruto... Eu estou num lugar aqui, gente, improvisado, então talvez vocês ouçam barulhos de vez em quando, tá? E tem um espelho atrás de mim. Uma pessoa vai passar na minha frente e vai aparecer aqui no espelho, certo? Então é o seguinte, é resultado da ação deliberada de grupos que ocupam poder histórico no Brasil. É resultado objetivo da prática do racismo que estrutura as relações. Nós não temos pessoas negras no poder no Brasil, assim como nós não temos pessoas negras ocupando altos cargos, seja no espaço público ou privado, assim como nós temos uma ausência ou uma desproporção na presença negra nos trabalhos considerados mais elitizados ou de melhores salários, assim como a gente tem, mesmo nas artes, que é um espaço em que a população negra consegue render muito, né, apresentar muitos bons trabalhos, resultados, ainda assim, em muitos espaços artísticos, a presença negra é menosprezada, é tida como menos importante. Então, em toda a escala social, em todas as dimensões da vida brasileira, você tem uma subrepresentação negra nos espaços de vida, nos espaços de formulação de ideias, nos espaços de exercício da vida com algum direito ou com direitos, e uma sobre-representação nos espaços de precariedade, de sofrimento, de necessidade, de labuta sem cuidados. Então, isso é um retrato do Brasil histórico. Então, discutir negros no poder é discutir, Bianca, talvez, a ponta de cima, né? Quer dizer, o extrato de um processo que é absolutamente complexo e que traz esse resultado, mas que se explica no processo. Se a nossa molecada precisa escolher entre trabalhar e estudar, isso tem um reflexo objetivo na ocupação dos espaços de poder, assim como em todas as demais ocupações da escala social. E eu repito que, ainda assim, ainda tendo toda uma estrutura organizada para negar o acesso da população negra aos diversos espaços da sociedade, e isso, eu repito, reflete, sobretudo, na sua presença nos espaços de poder, ainda assim, a história da população negra no Brasil é uma história absurda de vitoriosa, né? E aí nós temos, graças a Oxalá, vivos e
e saudáveis, grandes nomes, figuras intelectuais da vida brasileira que têm elaboração sobre isso. Agora mesmo, um livro, né, Nada os Trará de Volta, que é o livro do Edson Cardoso, que tem uma afirmação que eu repito sempre que posso. O Edson Cardoso, o professor Edson Cardoso, militante histórico do movimento negro Edson Cardoso, ele disse que o segmento mais vitorioso da sociedade brasileira é exatamente a população negra. Por que ele faz essa afirmação? Porque a questão objetiva é como é possível explicar que, diante de toda a perversidade vivida, diante da construção de uma história que tem como pressuposto 400 anos de escravidão, de um povo que chega aqui sem mala, ele não vem com a roupa do corpo, ele vem amontoado em navios, metade morre, um quarto talvez, um terço, alguns dizem, morrem no caminho, na travessia. Como é possível que um povo que sempre teve as estruturas do Estado e de antes do Estado, fosse do Império, fosse da colônia, voltada contra ele, como é possível que essa população não tenha sido dizimada? Como foi possível que o projeto histórico do genocídio não tenha dado certo? Como é que a gente explica isso? Essas são perguntas que o Edson repete sempre que ele fala com a gente, que ele dá suas palestras. Eu acho que são perguntas que são importantes, inclusive para as suas respostas, elas são importantes para explicar o próprio Brasil, porque um país que abre mão deste talento, dessa capacidade, dessa resiliência, é um país que não foi tão longe quanto poderia, né? Então, um povo que conseguiu chegar aqui, 2022, maioria da população brasileira, apesar de tudo e contra todos, contra o monstro chamado Estado brasileiro, o que não faria essa população se ela tivesse tido oportunidades, inclusive, de governar o país, de emprestar para a própria sociedade todo esse potencial? O que seria do nosso país se a gente tivesse vivido essa experiência? De maneira que cabe, talvez por último, me ajuda no tempo aí, Bianca, lembrar que apesar disso tudo, e eu vou citar um outro professor negro, que é professor da Unicamp, chamado Mário Medeiros, então um jovem professor, e ele não sei se ainda está em exibição, se ainda está exposto no Museu da Resistência, ali na Luz, em São Paulo, uma exposição belíssima, e assim, é impossível uma pessoa passar por essa exposição. Se eu não me engano, o nome da exposição é O Futuro é Ancestral, não sei se o nome é esse, não me lembro bem agora, mas eu fui até lá e chorei. É esse o nome, Bianca? Eu não lembro bem. Memórias do Futuro. Memórias do Futuro. Cidadania Negra, Antirracismo e Resistência. Desculpe. Cara, é um negócio tão intrigado, tão impressionante, porque ele faz um recorte de São Paulo, mas ele explica o Brasil, fazendo um recorte de São Paulo, quando ele resgata ali memórias da organização social e política de pessoas negras que se organizaram desde sempre para resistir, desde ainda o período pré-abolição da escravidão. Então, os exercícios de resistência, de sobrevivência, de inovação política, Paulo, Rafaela, que a comunidade negra sempre colocou em prática, sempre, mesmo durante a escravidão, a história das igrejas de homens pretos, as irmandades, né, a mobilização de recursos num período da sociedade, num período da história brasileira, em que havia escravidão mercantil. Né? Mais para o final do século XIX, as organizações políticas negras, que inclusive foram responsáveis pela grande atuação no processo da abolição da escravidão, ali no final do século XIX, e quando vira a página do século XIX para o século XX, a capacidade que a comunidade negra teve de organizar uma articulação na dimensão do que foi a Frente Negra Brasileira, que a gente não pode deixar de citar, porque alguns historiadores dizem que cerca de 30, 40 mil pessoas foram filiadas. Para quem está nos acompanhando aqui, vale a pena pesquisar a Frente Negra Brasileira, que foi um grande movimento
da década de 30 do século XX no Brasil, quando o Brasil era uma fazenda e não tinha mais que 50 milhões de pessoas. Então, se você imaginar um partido ou uma movimentação com 50 mil filiados, outros dizem 100 mil, numa sociedade, num país que tem 50 milhões, a proporção é parecida com o que seria hoje o PMDB ou o PT, no tamanho de filiados. Então, como é que a gente explica a capacidade, as condições que ali experimentaram aquelas lideranças negras? E eu não estou entrando no mérito político da experiência da Frente Negra Brasileira, porque isso, de verdade, é o menos importante quando a gente olha para as condições de vida e percebe, caramba, como foram capazes de organizar isso tudo aqui, num país agrário da década de 30. E assim como logo depois do que alguns chamam de Revolução de 30, né? A Revolução Constitucionalista, a gente, aqui em São Paulo, tem até um feriado, que é o 9 de julho, que marca essa história. Aqui em São Paulo, a gente teve a organização de pelotões de pessoas negras que eram separadas dos soldados brancos. E eu sou muito ruim de memória, mas tem e o Mário Medeiros expõe isso na exposição, está no Museu da Resistência. Cria-se a comunidade negra, ex-combatentes de 1932, criam uma organização aqui em São Paulo e tem os documentos dessa articulação, são ex-combatentes de 32, negras e negros. E os documentos dessa articulação parecem os documentos da UNEAFRO Brasil, porque quase 100% dos tópicos de reivindicação desse movimento estão cobrando acesso da comunidade negra aos espaços educacionais. Nós estamos falando de ex-combatentes da Guerra de 32, né, da Revolução Constitucionalista, e que depois se organizam politicamente para lutar por direitos para a sua comunidade. Nos documentos da Frente Negra Brasileira, em documentos anteriores, isso sem citar articulações que são essencialmente políticos, mas que a branquitude jogou no rol do folclore ou da pecha culturalista, né? Porque você imaginar o que é, no início do século XX, quando você tem leis que criminalizam, sei lá, você tem lá a lei da vadiagem, né? Pessoas que não têm trabalho são criminalizadas. Você não tem direito à associação. Então, grupos fazendo reuniões sistemáticas são criminalizados. Como é que, num contexto desse, consegue surgir blocos de carnaval, por exemplo? Você quer uma coisa mais associativa e permanente do que as experiências de organização da cultura negra, né? A capoeira foi criminalizada. Então, você tem uma capacidade de articulação política no campo da cultura. O que a branquitude brasileira fez? Separa, né? Esse negócio de separar a cultura da política é coisa dos brancos. Os pretos, não, certo? Não é à toa que, quando eu comecei a militar, tinha um lance que o movimento, antes de organizar ações públicas, assim, protestos, você tinha sempre uma palavrinha para dizer a ação que aconteceria, sem dizer, vai ter um protesto, vai ter uma ocupação. E durante muito tempo as pessoas falaram, vai ter uma festa em tal dia, tal lugar, e chama de festa, né? Por que chama de festa, né? A combinação de uma ocupação de um prédio ou de ocupação de uma terra, assim, né? Quando a gente lembra as experiências, isso está registrado por diversos autores da historiografia brasileira, as formas de resistência do povo negro durante a escravidão, e o papel que os festejos, né, os encontros nos quintais, no fundão lá da Casa Grande, nas senzalas, o papel da articulação política, dos combinados de rebeliões, de fugas que esses momentos de festa proporcionavam. Então, isso tudo, e aí dou um pulo na história para vir mais para o fim. Em cada momento desse,
você tem uma ação absolutamente deliberada da população negra em fazer luta política pelos seus direitos e pelo seu direito à vida. Tem uma frase no manifesto do MNU de 1978 que a gente repete em 2020 no manifesto da Coalizão Negra por Direitos, que é a frase: estamos aqui para denunciar as péssimas condições de vida da comunidade negra. Esse texto, com essas palavras, está no texto de 78, a gente repete ele no texto de 2020, mas ele está presente em todas as elaborações que as pessoas negras, de maneira organizada, fazem ao longo dos séculos no Brasil. Então, para efeito da provocação desta nossa live, nós nos organizamos politicamente desde sempre. E nós experimentamos, na esfera do poder, momentos importantes de ocupação desses espaços por figuras importantes, né, da nossa história, desde o início do século. E sempre que nós chegamos nesses espaços de poder, nos espaços de representação, quando um ou outro de nós consegue furar essa bolha, né, fazer um caminho contrário à dinâmica que está estabelecida na sociedade, e chega nesse lugar, e atenção, isso é importante, chega nesse lugar defendendo a agenda de direitos, nossa, essa figura é alvo do boicote, do ataque sistemático. Porque nós tivemos, sim, pessoas que ocupam esse lugar, chegaram, que conseguiram fazer o caminho contrário à dinâmica. E só por serem negros, já tem ali, naquela experiência, algo de revolucionário, certo? Eu vou citar aqui, porque nosso debate é público, não tem problema. Nós temos aqui em São Paulo a figura de um Fernando Holliday, que é um vereador negro, de origem periférica e de direita, politicamente de direita. A presença dele ali, mesmo ele sendo quem é transgressora, certo? Ele é uma pessoa negra ocupando um lugar em que quase nenhum negro chega. E ainda mais no mundo da política, sim, igual nós tivemos outras figuras. Agora, ele não é atacado porque ele está lá a serviço da lógica ordinária. Porque se ele, negro, estivesse a serviço da lógica transgressora, ele teria sido atacado. Somente aos brancos que querem continuar falando em nome de todos é dado esse direito. Então, aos brancos que ocupam esse lugar, tudo bem ser transgressor, porque não transgride o que é fundamental da existência brasileira, que é o fato de serem brancos e a oposição da presença negra. Então, isso é muito, eu acho assim, para mim isso é muito relevante. E a gente tem na história diversas lideranças negras que, ao ocupar esses lugares, foram alvo do ataque, do boicote, da sistêmica perseguição, né? Guerreiro Douglas, Ramos... Desculpa eu te cortar, porque o tempo... Mas você volta, já a gente volta com perguntas. Eu vou encerrar agora, então, dizendo os nomes de sempre, né? Guerreiro Ramos, Abdias, Beatriz, Lélia Gonzalez, mas esses são os nomes que apareceram. E você tem os nomes emblemáticos do que entregaram a sua própria vida. Marielle Franco é um grande exemplo. Em vida, nós temos o exemplo do Renato Freitas sendo perseguido agora, tantas e tantos parlamentares negras e negros sendo perseguidos agora, mas esses são os nomes que a gente consegue enxergar na história, porque há um contingente absurdo de grandes potencialidades e lideranças que sequer conseguiram se afirmar nesse lugar, que a gente não conheceu e não vai conhecer, porque eles foram eliminados antes. Bianca Santana. Olha, eu tenho um monte de pergunta aqui para te fazer na próxima rodada, então eu já alerto as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube para elas mandarem as perguntas delas logo, senão eu vou furar a fila e fazer as minhas. Porque o Douglas, além desse militante comprometido, ele é professor de história. Então, a gente tem essa oportunidade de aprender, e eu espero fortemente que
você dê muitas aulas na Câmara no ano que vem. Então, você eleito levando a história negra para o Congresso é uma coisa fundamental para nós. Muito obrigada, Douglas, por essa intervenção. E agora, por favor, Rafaela Albergaria, para você, né? O que você nos diz hoje sobre negras e negros no poder, Rafa? Ei, Bianca, boa noite. Boa noite, Bianca, Paulo, Douglas, não sei se... Ai, gente, esqueci. Não sei se já entrou a Érica. Érica, ainda não. Ainda está lá na Câmara, Érica. Boa noite, quero agradecer muito o convite, né, dizer que esse papo é muito importante, principalmente com essa interlocução, né, como a gente reflete, inclusive, sobre esses processos de luta e de mudança. A Vilma Reis, né, que é uma referência para todos nós, ela sempre fala sobre a necessidade de mudança do retrato da política institucional. E essa não é uma mudança só simbólica, né? A necessidade não é só uma mudança simbólica, é também simbólica, né? Eu acredito muito que a gente só sonha com aquilo que é visível. Ninguém sonha com o que não sabe que não existe, né? Não sabe que existe. Então, é importante também, porque olhar e ver possibilidade, enxergar a possibilidade. A minha mãe sempre conta, minha mãe dava aula para o ensino infantil, e ela sempre conta das crianças que de uma vez que ela perguntou para as crianças, ela dava aula num território que é remanescente de um quilombo, lá em Ponte Nova, onde a gente nasceu, em Minas Gerais, e ela conta que ela perguntou para as crianças que tinham 4 anos o que elas queriam ser quando crescesse, que é uma máxima, né? E aí ela disse que várias crianças disseram para ela que eles queriam ser donos da boca. E ela falou, não, vocês podem ser tanta coisa, pensa direitinho, depois eu vou perguntar de novo. E aí ela falou que na outra aula eles disseram que já que não podiam ser donos da boca, que eles queriam ser policiais, que isso é sobre o que é visível, né? Ninguém sonha com aquilo que é invisível. Então, é muito importante também estruturar e mudar a estrutura de poder e pessoas negras alcançar espaços que são espaços que dentro da mentalidade, da construção da sociedade que a gente vive, são ditos como espaços onde corpos negros não podem ocupar. É muito importante de forma simbólica também. Mas não é só por isso, né? Esses espaços, eles decidem sobre nossas possibilidades de viver e de morrer. Então, ocupar espaço de poder é poder produzir políticas que vão garantir vida, que vão garantir existência. E essa é a nossa demanda. Para nós, não é... Eu estou também construindo uma pré-candidatura para deputada estadual pelo PT Rio, aqui no Rio de Janeiro, desde janeiro, passando por vários processos e alertas de segurança. Eu já fui para a delegacia responder por uma denúncia que me foi, né, que me mandaram assim, no processo super estranho, assim, que a gente tem já identificado o processo de criminalização. Eu tenho tocado a luta por trens desde 2017, a minha prima foi morta, atropelada pelo trem, e a gente sabe qual que é o poder e qual que é o tamanho das empresas de transporte, porque é controlar o deslocamento das pessoas, é ter muito poder. E o Douglas traz aqui elementos, né, de como as populações, como corpos negros, como várias pessoas de várias nações africanas, especialmente da África Negra, foram sequestradas, atravessadas, destituídas não só da sua existência, das suas relações, mas destituídas da sua própria vida, mercantilizadas, como a gente pensa, inclusive, né, essas construções e essas continuidades, a marca dessas continuidades. E quando a gente fala sobre lugar de poder, a gente fala isso, né? Às vezes a dimensão que a gente tem é que existe, que a gente sempre ouve, inclusive muito entranhado no senso comum, é como se a nossa existência, como se as relações que a gente vivencia hoje, como se elas fossem relações imutáveis, ontológicas, naturais. Mas, na verdade, é isso, a dimensão
jurídica que define as nossas relações, a forma como a gente se relaciona, a própria dimensão que a gente está disputando agora, a possibilidade, Douglas, eu, Érica, a possibilidade de legislar, de entrar dentro dos espaços que produzem leis, que definem orçamento, né, tipo, que definem prioridades, passa por essa dimensão jurídica, que não é uma dimensão ontológica, nem uma dimensão natural, uma dimensão que é forjada dentro de um tempo específico. E quando a gente olha, inclusive, acho que é muito importante esse deslocamento que o Douglas faz, a Érica entrou, não sei se vocês querem que ela fale, porque ela está com mais tempo, e depois eu retomo. O que você acha, Bianca? Boa noite, Érica. Eu acho que se a Érica tiver um momentinho para você finalizar seu pensamento, Rafa, acho que você pode fechar essa exposição inicial e aí a gente passa para a Érica. Pode ser? Tá ótimo. Então, tem essa dimensão de como essas construções, e é isso, como inclusive essa esfera jurídica que define as normas como a gente existe, ela é forjada dentro desse processo violento de colonização que foge à modernidade a partir de uma construção de uma divisão racializada. É isso quando a gente olha, né? E quando a gente olha para qual é a dimensão do direito que abarcam pessoas negras, a dimensão da criminalização, do encarceramento, essa é a dimensão que é forjada dentro dessa construção de violência, que é isso, quem era entendido dentro da construção jurídica da colonialidade como gente, como portador de cidadania, eram europeus brancos e seus descendentes. E a população negra e os povos originários, eles só eram entendidos numa dimensão de gente, porque mercadoria não se apresenta diante de um juiz, gente se apresenta diante do juiz na dimensão do direito criminal, quando se rebelava contra a escravização. E essa é ainda a dimensão que nos atravessa. Quando a gente faz, inclusive, esse olhar histórico, né, de entender qual que é a nossa construção e como a gente chega aqui hoje, e vários processos de violência que continuam nos atravessando e definindo políticas de interdição e de morte para nós, porque é isso, eu tenho discutido que tem uma construção que forja a modernidade, que é uma política de mobilidade, que é atravessada por duas esferas distintas, de grandes deslocamentos para os povos europeus, para dominar o mundo com violência, e dos grandes atravessamentos, interdição, confinamento e aprisionamento para corpos negros e povos nativos. E essa política ela continua nos definindo, né? Não é à toa que quando a gente olha, inclusive, para a luta dos direitos civis no mundo, elas passam pelo transporte, elas passam pelo deslocamento, desde Rosa Parks nos Estados Unidos, quando se recusa a ceder o lugar dentro de um regime de segregação racial que estava conformado lá, desde a luta pelo metrô na África do Sul, que repercute numa luta contra o apartheid, as jornadas de junho, né, que falam sobre, que é isso, as pessoas diziam, é muito mais do que 20 centavos, é sobre bem público, é sobre transporte seguro, é sobre transporte barato, sobre a possibilidade de ir para o trabalho, numa realidade de retrocesso de direito trabalhista, numa realidade de flexibilização, numa realidade de miséria. Então, como a gente vê que ainda tem uma dimensão, que a dimensão da nossa existência ela é pautada por uma dimensão de interdição. É uma dimensão de interdição não só, é uma dimensão de interdição como se planejam as cidades, porque é isso que a gente vê no planejamento da cidade, se prioriza orçamento e infraestrutura, onde já tem orçamento e infraestrutura. Eu estou aqui no Rio, eu sou do Rio, no Rio isso é muito nítido, é muito claro, né? Na Zona Sul, tem uma diversidade de estruturas para garantir o trânsito das pessoas, o deslocamento das pessoas, e eu perdi a minha prima, a Joana, morta tentando ir na universidade, arrastada pelo trem, e ainda criminalizado, dito que era suicídio. A gente descobriu que 2 pessoas morreram por semana atropeladas pelo trem. Tem uma estação perto da casa onde mora, do território onde mora toda a minha família, que a saída do trem é dentro de um cemitério. Para não passar no meio dos túmulos, as mulheres construíram um corredor de 1 quilômetro, onde, depois que escurece, várias mulheres dizem, nós não descemos aqui, somos estupradas, somos assaltadas. Então, tem uma dimensão de interdição na cidade que está não só
no impedimento de deslocamento, na produção de grandes deslocamentos pela concentração de oportunidade nos territórios mais abastados, e aí a justificativa da insegurança, que é isso, é construída desde a lei da vadiagem, que reconhece corpos negros como vadios, quando estão tentando circular pela cidade, que apreendem esses corpos quando estão tentando circular pela cidade, é entender que tem uma dimensão, né, o que a gente está fazendo, se dispor a disputar um processo para produzir legislaturas que garantam vida, é sobre como a gente parte de uma perspectiva de reparação. E eu acho que a gente tem um marco, inclusive, que a gente está vivendo na atualidade, que é o que aconteceu na Colômbia e no Chile, da vitória da esquerda a partir de processos, inclusive, foram processos que foram forjados a partir de políticas de reparação, da aprovação da lei de equidade de gênero no Chile, que repercutiu na eleição, onde as mulheres foram as mais votadas para conformar os cargos, as vagas da Constituinte, que repercutiu na Colômbia, na eleição da primeira mulher preta, palanqueira, né, que é o equivalente à quilombola, que a gente teve lá, né, Bianca? E é isso, quando aquelas mulheres, aquele processo onde a violência contra corpos negros é muito maior, né? E a gente pergunta, o que foi possível fazer com que construir essa candidatura? E ela nos diz, na verdade, a necessidade, porque nunca vai ter um momento oportuno, porque nunca vamos dar espaço de produzir uma outra construção e de uma outra perspectiva de vida, porque o racismo ele é forjado por duas dimensões distintas, de privilégio e de desvantagem, e é impossível você construir uma outra perspectiva, uma outra construção de sociedade, se você não abarcar quem usufrui de privilégio, porque ele atravessa todos nós. Então, essa é uma demanda e é uma construção que atravessa todos nós e que precisa que a gente se coloque nesse processo. A gente está numa eleição, onde aqui no Rio, mas em grande parcela do país, né, em quase todos os estados do país, nós vamos votar em 3 homens brancos para os cargos majoritários, que vão decidir sobre orçamento, né? Mas o combinado tem que ser que esse é o último ano onde a gente vai votar só em homens brancos, em cargos de orçamento, porque isso é material, não é uma relação moral, é uma relação material. Eu sou de um território que é considerado o formigueiro da América Latina, São João de Meriti. Tem quase 13 mil pessoas por quilômetro quadrado. São 84% da população de São João de Meriti está no desemprego. E eu sempre ouvi os meus vizinhos dizer que um buraco São João de Meriti demorava mais de um ano para ser tapado e que o buraco Copacabana não demora um dia. Copacabana, para quem não sabe, é um território da Orla Carioca, né? Um bairro da Orla Carioca, que é uma reta, tem 3 estações de metrô. E usufrui de todas as estruturas e todos os equipamentos públicos naquele lugar. E é material, porque quem decide sobre que buraco tapar vai passar pelo buraco de Copacabana e desconhece a realidade de São João de Meriti. Então, a demanda de ter pessoas negras, ter mulheres negras no poder, é de poder produzir uma realidade, construir uma realidade onde nossa existência ela seja pautada. Isso só é possível a partir do mapeamento dessa realidade, porque a inexistência do mapeamento, de produção de dados, ela é um dado. Ela é um dado que fala sobre apagamento e políticas de morte. Então, acho que essa é a demanda. Vou terminar aqui, quero ouvir muito a Érica, depois a gente segue o papo. Perfeito, Rafa, muito obrigada. Érica Hilton, bem-vinda. Eu já te apresentei. Nós sabemos que você está numa votação importante aí na Câmara, então eu vou direto ao ponto. O que você nos diz sobre negras e negros no poder? Oi, Bianca, boa noite a todas, todos e todes, boa noite a quem nos acompanha. Quero pedir milhões de desculpas por todo esse transtorno. De fato, a Câmara tem colocado aí um projeto, está discutindo um projeto de desmonte do serviço público e a gente está aqui tentando trabalhar e atuar ao lado dos servidores públicos municipais. Eu vim correndo porque não queria deixar de dar a minha contribuição, compartilhar com vocês desse espaço, mas também vou falar de forma muito breve e sair correndo. Peguei um pouquinho o final, a fala da Rafa, eu acho que assim, eu tenho todo o acordo com aquilo que foi colocado, da necessidade latente, urgente, da refundação deste país, dos direitos políticos, dos direitos civis, atravessado pela realidade das mulheres e homens negros brasileiros. Nós que sentimos na pele
os desafios diários de um parlamento, de um judiciário, de uma política que se constitui a revalia dos nossos interesses, das nossas necessidades, dos nossos corpos, não só a revalia de tudo isso que eu coloquei aqui agora, mas também na contramão, numa necessidade de colocar perpetuando os lugares de miséria, de dor, de pobreza, de precariedade e vulnerabilidade que atinge diariamente a população negra no Brasil, que é majoritariamente composto por pessoas negras, construído por pessoas negras, as riquezas deste país produzidas por pessoas negras, que pouquíssimo leva de tudo aquilo que faz, de toda a contribuição que dá. O que nós temos hoje no Brasil é uma política de morte, é uma política de extermínio, é uma política de genocídio, é uma política de apagamento de nossas memórias, de nossa cultura, de nossa ancestralidade, de nossa religiosidade, e isso, sem sombra de dúvida nenhuma, perpassa pelas decisões que os parlamentos municipais, estaduais e federais tomam. E a ausência da narrativa preta, em especial de mulheres negras e jovens negros, porque eu acho que são essas vozes latentes que precisam ocupar esse lugar, faz com que nós tenhamos um processo de anulação, de massacre dos nossos direitos. E aí olhamos para essas estatísticas brutais que assola o nosso país, né? O Brasil voltando ao mapa da fome e da miséria, pessoas consumindo cabeças de peixe embaladas no supermercado, soro do leite, carniças sendo jogadas para que as famílias possam se sustentar. Quem são estas pessoas? Essas pessoas têm cor, essas pessoas têm território, esses territórios que são construídos, pensados e formulados para ser jogado à população negra, porque o Brasil não fez um papel importante, equiparar os danos brutais que foram abertos por todo o processo de escravização das populações negras neste território. O Brasil tem uma dívida gigantesca com os povos indígenas e com as populações negras, e essa dívida só poderá ser equiparada quando nós também sentarmos nos espaços de tomadas de decisões. Este país só poderá ser um país igualitário, fraterno, justo, equânime, democrático de fato, porque nós não podemos falar em democracia quando nós temos crianças negras sendo encontradas diariamente pelas balas perdidas. Nós não podemos falar em democracia quando nós temos a segurança do Estado tratando como se fosse um nada, né? Inclusive fazendo alusões aos períodos escravocratas de açoite, de chibata, de humilhação, de tortura, aqueles que deveriam estar sendo protegidos. E são essas as pessoas negras, porque a política no Brasil, a jurisprudência no Brasil, os espaços de poder no Brasil, ainda hoje, nos enxerga como menos humanas, como pessoas dignas de menos direito. Os desafios impostos a nós são inúmeras vezes maiores do que aqueles desafios encontrados pelas populações brancas do nosso país, porque nós enfrentamos todos esses problemas que foi colocado aqui por mim agora, e tenho certeza que as pessoas que me antecederam também conseguiram passar e permear outros nortes das problemáticas de nós não termos, né, dentro das câmaras, das assembleias e do Congresso Nacional, uma grande bancada de pessoas negras organizadas com a refundação do Brasil e tendo na sua refundação como tema central o enfrentamento ao racismo estrutural e a todas as suas estruturas. Nós só teremos um país melhor quando, primeiro, nós reconhecemos que o Brasil é profundamente racista, e é esta relação de poder relacionada com a cor da pele que administra e organiza as estruturas desse país. E segundo, a nossa presença ela é indiscutível. Nós não arredaremos um pé da necessária ocupação deste espaço para repensarmos o Brasil para todos. Porque quando nós olhamos para a política que mulheres negras vêm desenvolvendo neste país, que chegaram ao parlamento a despeito do ódio, da fome, da violência, da dificuldade de acesso à universidade pública, da dificuldade de acesso aos recursos para fazerem as suas campanhas, nós estamos chegando aos espaços de poder. Eu, inclusive, que além de negra, sou uma travesti no primeiro país do mundo que mais mata a população trans travestis, e com detalhe, sempre com recorte racial, porque 85% das mulheres assassinadas, trans travestis assassinadas no Brasil, são negras.
consigo chegar ao maior parlamento da América do Sul como a mulher mais bem votada do país. E isso é uma afronta, isso é um tapa na cara do racismo, da transfobia e das estruturas que organizam as relações de poder nesse país. E quando nós olhamos para a nossa atuação e para as mais diversas atuações fantásticas que existem em Brasil afora, nós percebemos que o projeto ancestral de organização política de mulheres negras, ele é um projeto pensado, organizado e estruturado para todos. Nós pensamos uma sociedade que, quando tiver a nós, negros e negras, a comunidade LGBTQIA+, emancipada e com seus direitos assegurados, será boa para todo mundo, sem sombra de dúvida nenhuma. Este é o projeto político que nós queremos colocar em curso no Brasil e por isso é tão importante que nós ocupemos os lugares que nos foram negados, que nos foram roubados, que nos foram sequestrados. Nós estamos cansadas de vermos uma política que não nos representa, de ver uma política que despreza as nossas necessidades, que despreza as nossas urgências, que se constrói a revalia da nossa existência enquanto sujeitas e precisamos nos elevar a um outro patamar. Por isso tão necessário, por isso tão essencial, por isso tão urgente e tão latente. E digo mais para concluir, porque o meu tempo é super curto mesmo, eu preciso sair daqui. Nós só conseguiremos sair deste esgoto que nós nos encontramos, da barbárie, do bolsonarismo, né, da ausência de opções. A Rafa colocava, eu peguei esse pedacinho da fala dela, que nós estamos nos vendo obrigadas a votar em homens brancos. Parece sempre que são os homens brancos os grandes salvadores de todos os problemas da humanidade. Problemas, inclusive, que eles mesmos, muitas vezes, criaram. Porque a ausência da presença da diversidade, da pluralidade, faz com que nós não consigamos mudar as nossas culturas. Não é só eleger travestis, não é só eleger mulheres negras, não é só eleger os povos indígenas. Nós precisamos de um programa de país, de nação, de sociedade que transforme a cultura do ódio, do racismo, da intolerância e faça com que nós possamos caminhar para um outro lugar. E eu tenho certeza absoluta que é só através da nossa presença, da nossa contribuição e da nossa participação nos espaços que formulam as políticas que nós poderemos mudar. E não é fácil, não basta estar ali, porque a resistência que nós enfrentamos, ela é brutal, porque primeiro não querem que a gente chegue, faz de tudo para que a gente morra antes de chegar, que a gente não tenha as oportunidades de chegar. Aí a gente consegue driblar a fome, a morte, a expulsão de casa, o morar na rua, porque essa é a minha realidade. E chega. E quando a gente chega, eles têm um outro pacto. Ok, não matamos, elas conseguiram chegar. Agora nós não vamos deixar elas trabalharem. Nós não vamos deixar com que elas avancem com essas pautas. Por isso precisamos de um grande bonde. Por isso precisamos nos organizar em coletividade. Porque a possibilidade de transformação deste país está nas nossas mãos, está na nossa resiliência, na nossa capacidade de organização, na nossa capacidade de luta, na nossa empatia, porque precisamos desenvolvê-la ao longo deste processo. E é claro, aqui não estou sendo ingênua e falando de forma abstrata, existem muitas pessoas negras, mulheres, que não estão alinhadas com a agenda do movimento negro, que não estão alinhadas com a agenda das mulheres, que não estão alinhadas com a agenda do movimento LGBTQIA+. Eu não estou colocando as pessoas negras, as pessoas LGBT, as mulheres, em uma balança homogênea, como se todos fossem igual. E, nós estamos falando aqui de pessoas com compromisso com os movimentos sociais, de pessoas com compromisso com as suas histórias. São essas pessoas que são necessárias e essenciais para transformarmos este país e para mudarmos. Eu não sei quem foi que disse, acho que foi Cida Bento, me salvo engano, alguma dessas grandiosas que disse, para mudarmos o retrato do poder, para mudarmos a fotografia do poder. É para isso que nós precisamos da nossa presença. O poder não pode ser mais representado ou retratado por homens brancos, engravatados, herdeiros da política brasileira. A política tem que ser a cara do povo. E o povo é preto, o povo é viado, o povo é travesti, o povo é trabalhador, é periférico, é da cultura, é do hip. O povo somos nós que carregamos nas costas esse país e só levamos bala, tiro, perseguição, ausência de direitos. Então é nisso que nós acreditamos,
É isso que nós queremos, é isso que nós estamos construindo para o Brasil, até que um dia o Brasil tenha a sua primeira presidente negra, né, governadoras negras, né, que a gente ocupe os lugares que são nossos por direito e que eu tenho certeza nós ocuparemos da melhor forma possível, porque nós sabemos fazer política com alma, com verdade, com povo, com gente. A nossa política não é essa política que eles sempre fazem. Agradeço o espaço, agradeço a troca, peço desculpa aos meus colegas por não ter conseguido chegar para ouvir a contribuição trazida por eles também, mas sigamos em luta, sigamos juntos, porque nós refundaremos este país, por bem ou por mal, nós refundaremos este país. Se eu sumir, é porque eu saí louca e doida. Gratidão. Axé, Érica, muito obrigada. E essa frase, né, de mudar o retrato do poder tem sido repetida pela Vilma Reis, que estará na Câmara Federal com você e com o Douglas, porque, como você mesma disse, a gente precisa de um bonde. A gente precisa de um quilombo nos parlamentos, também nas casas legislativas, além da Câmara Federal, né, Rafa? Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todos os estados, a gente precisa de muitas candidaturas negras. E eu agradeço muito a primeira pergunta que nós recebemos pelo YouTube, de quem nos acompanha agora, que é exatamente para vocês contarem um pouco mais para a gente sobre essa importante iniciativa chamada Quilombo nos Parlamentos. Se a gente puder, então, Douglas, Rafa, Érica, se você também conseguir daqui a pouco falar sobre o Quilombo nos Parlamentos, essa já era a minha primeira pergunta e eu fico super feliz de ter sido também a primeira pergunta que veio do chat. Por favor, Douglas. Oi. Bom, o Quilombo nos Parlamentos é um projeto da Coalizão Negra por Direitos, é uma ação articulada pela maior articulação de movimentos negros que nós temos, né, aqui no Brasil, construída nos últimos 4 anos a partir do esforço coletivo de mais de 240 organizações negras espalhadas pelo país e que é fruto, não é uma iniciativa nova, não é uma experiência nova, porque a ação em conjunto, a ação em coalizão, é uma característica do movimento negro, especialmente em momentos importantes da história brasileira. E grande parte das lideranças que hoje constroem a Coalizão Negra por Direitos, que construíram, que gestaram a sua formulação, vem da história dos últimos 40 anos de organização do movimento negro, tendo, inclusive, organizado uma ação também histórica em 2015, que foi a Marcha de Mulheres Negras, e a elaboração de um dos documentos que são os documentos mais completos, né, de elaboração política a partir do movimento negro. Então, a demanda pela representação ela é histórica, como já foi muito bem desenhado aqui. O que a gente fez neste momento, nesse quadradinho da história, foi conseguir organizar esse sentimento e, graças ao acúmulo anterior, né, é preciso dizer que a gente tem acumulado forças nesses últimos anos, eleito representantes mais próximos e ligados ao movimento negro, e a gente tem feito um debate político muito radicalizado na sociedade. Você imaginar, Paulo, Rafaela, Bianca, que hoje o debate sobre racismo está sobre a mesa na sociedade. Mas isso não era assim, né? Eu fico imaginando que eu tenho uma caminhada de 20 anos, mas a gente conversa, né, Bianca, com os nossos mais velhos, que estão fazendo esse trabalho há 40, há 50 anos. E eles admitem, quer dizer, o acúmulo desse trabalho todo faz com que hoje não seja possível qualquer partido progressista que está tão acostumado a elaborar a partir do conceito de desigualdade e tentar explicar a partir da desigualdade social o que é o Brasil, hoje já não é mais possível que isso seja dito sem se falar de racismo. Então, isso é uma vitória política absurda. E, mais do que o debate narrativo, a reivindicação do problema do racismo como pressuposto dos problemas brasileiros, isso vem acompanhado da ideia de que nós podemos nos representar. Nós somos a maioria da população e é muito importante que pessoas não negras ocupando esses lugares se somem à nossa agenda, mas que hoje, mais do que nunca, nós não precisamos de intermediário. Nós estamos, mais do que nunca, preparados, experimentados e prontos a ocupar esses lugares. E o Quilombo nos Parlamentos
é resultado deste processo histórico, hoje organizado pela Coalizão Negra por Direitos, e que articula mais de uma centena de candidaturas no Brasil inteiro, entre elas das pessoas convidadas aqui para esse debate. Maravilha, Douglas, muito obrigada. E Rafa, você pode, por favor, também falar do Quilombo dos Parlamentos? Claro. Não, eu acho que é uma iniciativa super importante. Acho que eu também faço parte, né? Construo a coalizão, nem me lembro desde quando, acho que desde o início, assim, morei em São Paulo, uma época, acho que logo quando a coalizão foi lançada, a gente formou um grupo no Rio, né, para a coalizão do Rio, e eu acho que é muito importante porque é sobre isso que Douglas, Érica disse, assim, né, a gente tem, eu acho que está muito dado que esse lugar não é um lugar fácil, nem gostoso para a gente. Não sei se você tem ouvido, o Douglas, as pessoas perguntarem se você está gostando desse processo de ser candidato, né? Mas eu tenho ouvido muitas pessoas me perguntarem se eu estou gostando desse processo. E a gente sabe que é um processo que nos atravessa de muitas formas e com muita violência, né? E eu acho que a gente tem acumulado um entendimento que é isso, é a possibilidade de qualquer um de nós se manter dentro do parlamento, se colocar como candidato, se manter, ser eleito, se manter dentro do parlamento, ela só é possível com mais de nós, né? E acho que isso é uma coisa, eu acho que o Quilombo ele é uma iniciativa muito importante no sentido de entender que precisa ser mais de nós, né? E o que aconteceu com Marielle possivelmente, né, não teria acontecido se a gente tivesse uma outra cultura, se aquele espaço fosse entendido como espaço de mulheres negras, então, de pessoas negras, como se esse espaço de poder fosse entendido como espaço natural para pessoas negras, mas fala também sobre como a gente produz a partir da coletividade, né? Como a gente conseguiu caminhar no sentido de entender que não é sobre nenhum de nós, é sobre todos nós. É sobre como a gente, esse lugar que é tão difícil, não é para nós uma perspectiva de construção individual, não é para nós uma perspectiva de ego, de produzir uma carreira, mas é uma necessidade, porque ele vem acompanhado de muitas dores e de muita violência. Mas a gente continua nessa caminhada, porque a gente sabe que isso é necessário, que a gente entendeu que esse lugar é um lugar importante da gente ocupar. Então, acho que é uma iniciativa que diz para nós e que nos aponta o caminho em muitos sentidos e em muitas direções, porque é de dizer, de colocar que a estratégia precisa ser nós por nós e muitos de nós, inclusive se a gente quer disputar um projeto, porque o que aconteceu em 2016 mostra o quanto precisa ser mais de nós, não só quanto a gente precisa ter maioria, ser maioria, disputar essa maioria para garantir que golpes como aconteceu em 2016 com a Dilma, que é isso, né? Primeira mulher não é qualquer coisa, que a primeira mulher a ser presidente sofre um golpe, né? É criminalizada, né? Se imputa crime, tipo forjada, né? E acho que isso faz refletir também um diálogo que retorna para onde a gente começou. Conseguir construir, conseguir aprofundar direito, conseguir construir uma outra perspectiva de direito, onde abarque a maioria, a população de uma forma geral, porque hoje, quando a gente pensa os direitos sociais, que estão, inclusive, descritos na Constituição, e a gente vê como eles se materializam, a gente sabe que, historicamente, nós nunca fomos abarcados por garantias. Eu me lembro que tinha um debate muito profundo de por que as pessoas não se mobilizavam contra a reforma trabalhista ou contra a reforma da Previdência. E eu comecei a falar, com muitas pessoas que estão na minha volta, perguntando para eles, te preocupa a reforma da Previdência? E aí a maioria deles disseram assim, não, eu nunca tive Previdência, nunca tive seguro-desemprego. Então, a perspectiva de construir direitos que sejam restritos fazem com que eles sejam efêmeros também, não tem a possibilidade desses direitos se constituírem como permanentes se eles só abarcam uma parcela da população. Então, acho que, nesse sentido, o Quilombo dos Parlamentos ele é muito central, muito necessário, porque é entender e é disputar
projetos que são coletivos. Eu acredito que a única possibilidade, né, a Érica disse, eu não sou inocente de falar que só precisa ser preto. É sobre isso também, mas a única possibilidade da gente entrar e se manter num processo que tenha relação com os princípios que nos levaram até ali, ele ser coletivo. A gente está passando aqui no Rio por processos de alerta de segurança desde janeiro. Acho que eu comecei a falar isso, né? Já fui para a delegacia, já tive agendas com laser no meu corpo, carro seguindo. Estou até aqui em Brasília agora num debate, né, de proteção e violência. E assim, sem nenhuma estrutura dos partidos, porque a gente sabe também que a gente não é prioridade, como o Quilombo, como o Estamos Prontas, como esses projetos estão vinculados por impulsionar lideranças negras, de mulheres negras, como eles pressionam de fora para dentro os partidos, porque apesar de todo esse processo, eu não tenho nenhuma estrutura de segurança até hoje, e não, a gente sabe que não é prioridade dos fundos partidários, como a gente move esse processo para que eles pressionem de fora para dentro os partidos, para que garantam a nossa existência, que garantam a nossa segurança. Porque não adianta depois fazer camisa com a foto de Marielle, ela foi morta. Né? A família dela chora todos os dias os processos de a perda da Marielle e as outras mortes simbólicas. Né? Então, como a gente garante a existência a nossa existência dentro desse processo que sistematicamente nos violenta, que nos apaga, nos mortifica? Acho que é sobre isso. Obrigada, Rafa. O tempo voou, foi super rápido. A gente tem perguntas interessantes de projetos que vocês pretendem apresentar, tanto na educação, quanto inspirações na mobilidade. Mas como o tempo é muito curto, eu também não posso deixar de fazer uma pergunta sobre financiamento. Acho que a Rafaela começou a esboçar e esse tema é muito central. Eu tive acesso nessa semana a uma pesquisa do Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública do IESP, o ERJ, né, aí do Rio de Janeiro, apoiada pelo Instituto de Referência Negra Peregun. Essa pesquisa ainda não foi publicada, mas ela traz uma série de números muito consistentes que reafirmam os principais desafios das candidaturas negras. O título da pesquisa é Candidaturas Negras para Cargos Proporcionais no Brasil. E lá eles se afirmam essa subrepresentação de pessoas negras nas casas legislativas, que a gente já sabe, uma super representação de homens brancos, que são os donos de tudo nesse lugar, e eles não só são eleitos, né, os homens brancos na Câmara Federal, 20 vezes mais que as mulheres negras, 4 vezes mais que os homens negros, como eles recebem a maior parte do dinheiro. Quase o dinheiro todo dos partidos vai para os homens brancos. Nesse estudo que eu disse para vocês, foram entrevistadas 27 pessoas de movimento negro que ou são candidatas esse ano ou pensaram em se candidatar. E todo mundo coloca como desafio a violência política, de que a Rafaela falou um pouco também, e que eu tenho acompanhado pelas redes, imagino que muita gente, uma perseguição que o Douglas também tem enfrentado, que a Rafaela tem enfrentado, que as candidaturas diversas têm vivenciado, né, a violência, mas também como grande desafio o financiamento, porque a falta de dinheiro nas candidaturas negras significa não priorizar a eleição pessoas negras. E, infelizmente, sem dinheiro não dá para eleger ninguém. Então, por favor, Douglas e Rafa, já juntando com as considerações finais de vocês, queria ouvir vocês sobre a importância de financiamento, porque por mais que a gente queira um quilombo no parlamento, se os partidos não colocarem de verdade dinheiro nas candidaturas negras, vai ficar difícil, não vai? Bom, Bianca, esse tema ele é nevrálgico, né? Bom, não vou falar de nós ainda. Nós estamos no Brasil. Quem está nos acompanhando aqui, eventualmente, acompanha um pouco da política brasileira. O governo do Lira, como presidente da Câmara Federal, junto com o Bolsonaro, instituíram uma aberração chamada orçamento secreto. Né? No Brasil, então, como eu sei que isso aqui tem uma audiência internacional, nós temos
um orçamento secreto do dinheiro público brasileiro. É um negócio absurdo que, para nós que estamos no Brasil, a gente diz, só podia ser no Brasil. E é o orçamento secreto para uso público a partir de interesses, orçamento público secreto para uso privado. E é absolutamente de conhecimento de todo o campo da política que esse dinheiro todo tem sido investido em campanhas eleitorais para garantir a eleição do que aqui no Brasil nós chamamos de centrão, que é um grupo de parlamentares que conformam uma maioria e que, sem o apoio dele, nenhum governante consegue governar. Então, nós temos esse problema no seio da política brasileira, que é o que impede, em todos os sentidos, uma renovação política, de orientação política e ideológica no Congresso Nacional. Isso é muitíssimo grave, e neste uso, no uso deste dinheiro, super acumulado em poucas contas, você tem aí um recorte racial também, mas mesmo que fosse para pretos, não resolveria nossos problemas, porque a direita também financia, elege pessoas negras, embora poucas, algumas, e isso não interfere na ação política delas. No nosso campo, o que grita é a incoerência e a hipocrisia do nosso campo, porque outra grande teórica brasileira, chamada Sueli Carneiro, viva e saudável, graças ao Oxalá, ela diz assim, que ela não espera nada da direita, mas ela cobra da esquerda o paraíso que prometeram e nunca entregaram. Nunca entregaram. Então, o que a gente precisa perceber é que tanto a direita quanto a esquerda, eles concentram os seus recursos nas candidaturas que os partidos têm como prioritário. Ponto. Os partidos são, desse ponto de vista, empreendimento dos brancos, empresas dos brancos, empresas para os seus interesses e a manutenção do poder nas mãos desses que são oligarcas, que são lideranças regionais também no campo da esquerda. Então, o nosso campo político ele não está isento de repetir esse tipo de vício que acaba por sacramentar a dinâmica da ocupação do poder pela supremacia branca, pela branquitude brasileira. No nosso caso, no caso dos partidos progressistas, eles carregam um peso a mais porque eles carregam a incoerência entre dizer uma coisa e fazer outra. Então, nós alcançamos, eu disse isso no começo, na minha primeira abordagem, que o debate sobre racismo está sobre a mesa no Brasil, que não é mais possível falar de desigualdade sem falar de racismo, e nós, sim, vemos isso como uma vitória política. Não é mais possível não falar de nós. Não é mais possível não se manifestar e condenar o racismo. Mesmo setores conservadores condenam o racismo e implementam algumas iniciativas. Agora, entre o falar e o fazer, ainda tem um espaço de tempo na nossa história que a gente não vai experimentar. Ainda nesta eleição, não vamos experimentar. Os recursos dos nossos partidos progressistas, Bianca, eles continuarão super concentrados nas candidaturas de sempre, em que pese os nossos avanços. Eu estou falando isso, eu não quero ser entendido como alguém que só fala mal e que só vê problemas e não reconhece os avanços. Porque, sim, nós temos eleitos mais representações negras na comparação com outros tempos. Sim, nós temos legislações hoje, nós conquistamos as legislações que reservam algum recurso para candidaturas negras. A última reforma eleitoral, nós conseguimos incluir a ideia de que o voto em pessoas negras e em mulheres vai valer 2 para efeito do cálculo do fundo eleitoral para as eleições seguintes. Mas você não tem regulação de que esse dinheiro vai chegar. Os partidos vão receber mais dinheiro. Agora, esses dinheiros vão ser distribuídos. E outra coisa, eles escolhem para onde vai essa parcela dos recursos destinados a candidaturas negras. E se repete a lógica escravocrata. Assim como os brancos escravocratas
tinham seus capitães no mato, tinham os pretos a seus serviços. Hoje, nos nossos dias, sim, também funciona dessa maneira. Os brancos, donos do dinheiro, dos recursos, escolhem em quais são as candidaturas negras em que eles vão investir o seu apoio, que são, na maioria das vezes, candidaturas negras comprometidas com a política das correntes dos grupos políticos da hegemonia branca, e não nas candidaturas negras vinculadas ao movimento negro, que tem um projeto de enfrentar a lógica política. E o que nós estamos... Eu termino, que eu sei que é a consideração final, Bianca, dizendo sobre futuro. Esta eleição, Paulo Abrão, Rafaela, Bianca, ela diz e ela nos informa sobre o futuro. O que nós estamos disputando agora não é a eleição de 2022. Nós disputamos, além da eleição de 2022, o futuro na medida em que nós temos que derrotar Bolsonaro e devolver o carro Brasil para o trilho de um horizonte que não seja o fascismo. Isso é uma coisa. A outra coisa é, isso diz respeito à disputa do campo progressista e popular. Nós sempre tivemos, nas duas pontas da sociedade, setores dirigindo politicamente o campo progressista e o campo mais conservador. Nas duas pontas, brancos. Nós temos que disputar a condução do nosso campo. Do outro campo não nos importa, a gente não tem o que fazer lá, a princípio. Nos importa o nosso campo. O Lula presta um serviço histórico, com mais de 80 anos, se dispôs a disputar uma eleição. E eu respeito muito ele por estar disposto a prestar esse serviço. Mas a gente será um governo de transição, e é um momento de transição do campo político, no campo da política também. Nós estaremos desenhando agora o que serão as lideranças do campo popular para as próximas décadas. E nós não podemos, não queremos, e do meu ponto de vista, o movimento negro não aceitará continuar sendo liderado pela hegemonia branca, mesmo no nosso campo. Não aceitaremos. Achei. Rafa, por favor. Sim. Eu acho que o Douglas já falou muitas coisas, né? Isso. A gente vai ter uma das eleições com mais dinheiro, assim, né? De fundo público, né? E vai ser uma eleição que vai ser pautada por muita grana. E essas desigualdades, elas vão se refletir no acesso das candidaturas, e eu quero acreditar muito que se tenha transparência, inclusive, para que essa contradição e que se produza constrangimento, que a gente consiga, inclusive, incidir e denunciar esses processos e essas disparidades na divisão do fundo eleitoral. Essa é uma eleição que vai ser pautada, né, para quem também está ouvindo e que não é do Brasil, pela contra-reforma da contra-reforma política, né, porque é isso, se restringiu o tempo de campanha de 90 para 45 dias, durante a pré-candidatura, tem uma série de questões que definem a largada, né, que definem muito quem é que vai conseguir se localizar melhor dentro do cenário eleitoral, e a condição, inclusive, desse processo de pré-candidatura, porque é isso, as candidaturas que estão sendo apresentadas agora, elas estão em campanha desde o ano passado, né, desde o meio do início do ano passado. E nesse período, né, do ano passado até agora, em agosto, né, que vai começar agosto, o processo eleitoral em si, né, com as candidaturas definidas, é impossível você comparar uma pessoa, né, que está ali provinda de um movimento social conseguir competir com alguém que é filho de alguém ou que tem, inclusive, um mandato. É impossível, é uma disparidade muito grande, porque dentro do período da pré-campanha, você pode produzir material a partir dos seus recursos próprios, você não pode aceitar nenhuma doação, e isso já coloca uma disparidade muito grande, porque é isso, tem uma galera que está com a máquina, que está dentro do executivo e que vai produzir, vai girar a máquina, a gente sabe dos processos, inclusive, de corrupção. Então, dentro dessa que o Douglas descreve de forma muito contundente, que vai produzir, que já injetou muita grana em algumas candidaturas, a gente sai muito, muito atrás nesse processo, e isso se aprofunda, inclusive, com a chegada do fundo eleitoral na repartição
desse fundo, o que tem se feito esse ano, que eu tenho conhecimento, é que as candidaturas que estão para reeleição, ou que ou que são herdeiros de alguém, são candidaturas que vão se localizar ali, na faixa prioritária, que vão receber na ordem, né, de milhões, e as candidaturas que estão ali, né, para apostas, as candidaturas que têm potencial de eleger, vão receber um fundo muito menor, e tem candidaturas que, inclusive, nem recebem fundo, que saem endividados. Isso, inclusive, é o que motiva esses projetos, né, que são projetos coletivos de formação e incentivo de candidaturas de periferia, o Perifalab, o Estamos Prontas, que é um projeto do Instituto Marielle Franco e do Mulheres Negras Decidem, o próprio Quilombo nos parlamentos. Então, é isso que motiva isso. E acho que tem uma demanda que é isso, né? A gente, nos últimos anos, viveu uma renovação, inclusive, nas formas e nas estratégias de luta, né? A ampliação do próprio movimento, dos grupos, né? E dos movimentos que estão organizados ali, que se identificam como o movimento negro, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de mulheres negras, e essas lideranças, elas estão se colocando por entender, inclusive, que esses são espaços fundamentais para disputar as políticas que incidem sobre nossas vidas, para disputar, inclusive, a perspectiva de construção de política de reparação. A possibilidade está dada, inclusive, no quanto as pessoas conseguem acessar de financiamento. A gente viu, inclusive, esses fenômenos eleitorais, inclusive pela mudança da perspectiva. Acho que a morte da Marielle é algo que explicita a necessidade, né, de ampliar a participação das pessoas para garantir que as pessoas sejam resguardadas ali dentro, né? É muito mais fácil você ameaçar um do que você ameaçar 50. Mas essa candidatura essa eleição vai ser definida por quem consegue acessar orçamento também, né? Quem consegue ter orçamento consegue chegar em outros territórios, quem consegue fazer campanha, distribuir panfleto, e a gente tem uma necessidade de subsistir material, né? Como é que uma pessoa se desvincula do trabalho em julho e vai ficar até outubro sem receber salário, né? Como que isso, como é que é possível, né? Como é possível subsistir quando a gente está falando de setores de classe que são setores que vivem as mazelas mais profundas de violência. Mulheres negras são 28% da população e não são nem 5% de parlamentares nos parlamentos pelo país inteiro. Então, como a gente muda essa realidade, passa pelo investimento, pela priorização. A gente vai viver os impactos de tudo isso nessas eleições, e como a gente utiliza, como a gente pressiona para que se conforme uma outra realidade, para que essas candidaturas recebam financiamento, recebam proteção. Ontem eu estava numa conversa, inclusive, com as candidatas, e perguntei sobre segurança. Tenho conversado sobre segurança desde quando começou a acontecer esse processo, e eles disseram: vocês vão receber o fundo, ainda não se sabe quanto, vocês investem. A gente sabe que a estrutura de segurança, motorista, carro, é caro, é muito caro. Então, como é que... E a gente não tem nem a perspectiva se vai conseguir, se o que a gente vai receber vai dar para cobrir esse montante, né? Só para responder a questão da mobilidade, acho que o próximo ano completam 10 anos das jornadas de julho. E não é à toa, não é pouca coisa Lula chegar nesse lugar depois de 10 anos desses processos que produziram renovação nas formas de organização, dos movimentos sociais, a partir de coletivos, mas também culminaram na ampliação e na apropriação de grupos conservadores de estratégias de luta que nós, da esquerda, dos campos progressistas, sempre nos utilizamos. Então, não é pouca coisa, né, a gente alcançar os 10 anos desse processo com Lula, porque é essa a perspectiva, com Lula eleito. E é fundamental, a gente tem discutido que o Sistema Único de Mobilidade, que é algo, porque é isso, se transporte, se mobilidade, ele é essencial para a gente poder existir. Se para a gente poder acessar a saúde, a gente tem que se deslocar. Se para a gente poder acessar
justiça a gente tem que se deslocar, trabalho, cultura a gente tem que se deslocar, a gente volta para uma situação de 40 anos atrás, com mais de 33 milhões de pessoas, numa situação de segurança alimentar grave. E quando a gente olha quais foram as políticas que foram fundamentais para tirar o Brasil do mapa da fome, política de emprego formal e indexação salarial, a possibilidade de se deslocar ela é um fator determinante para que as pessoas consigam sair da situação de insegurança alimentar. Porque hoje a gente tem uma população que está majoritariamente na informalidade, no desemprego, cujo o transporte impossibilita as pessoas de acessarem saúde, de procurarem trabalho, que no Rio de Janeiro, para uma pessoa se deslocar, para poder distribuir currículo, ela tem que ter 17,10 no bolso, só para pagar 2 bilhetes únicos. A gente volta a patamares de uma ampliação de população da situação de rua, porque não tem dinheiro para pagar passagem todo dia, então dorme durante a semana na rua, uma situação indigna, violenta, por causa do transporte. Então, a gente tem falado sobre a necessidade desse direito que media todos os outros, ser entendido como direito essencial, porque, na verdade, esse direito ele não conforma só a possibilidade da gente deslocar, ele conforma também a impossibilidade da gente deslocar. É a perspectiva como se constrói a cidade que forja as operações que vão para dentro dos territórios de favela e de periferia e mantém por dias as pessoas sobre bala, dentro de casa, que a gente aprendeu que é um lugar seguro, com medo de qualquer hora uma bala atravessar seu corpo, atravessar o corpo do seu filho, dos seus. Então, pensar sobre direito à cidade a partir da mobilidade, que garanta a perspectiva de acesso, usufruto da cidade, ele é fundamental para que a gente consiga ter dignidade. Pensar e construir uma outra perspectiva de direito. Pensar em construir uma outra perspectiva de dignidade, de acesso à cidade. Então, a gente tem falado sobre a importância do Sistema Único de Mobilidade, se implementar o Sistema Único de Mobilidade, se pensar o fundo de mobilidade, de pensar, de atualizar as gratuidades, porque se as pessoas estão desempregadas, elas precisam alcançar emprego para sair de uma situação de segurança alimentar, tem que ter gratuidade para quem é desempregado, tem que ter gratuidade para pessoas que acompanham outras pessoas doentes. Então, como é que a gente atualiza e como a gente pensa, a partir dessa construção, um planejamento da cidade que inverta a lógica orçamentária e que garanta que a lógica orçamentária ela esteja comprometida com quem precisa, a partir de estudo de impacto. Isso tem relação com a boa gestão, mas tem relação também com uma construção de priorizar aqueles que são abarcados por uma política de exceção. E eu acho que, para finalizar, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade e aqui retomar, né, parafrasear a Francia Marques, de que esse é um ano onde o resultado eleitoral está no campo do imprevisível. Mais do que eleger Lula, a gente quer disputar qual que é o caminho e quais são as políticas que vão ser implementadas. Essas políticas elas vão ser racializadas, se elas vão garantir políticas de existência, se a gente vai poder usufruir de políticas de equidade, de ampliação e de garantia de direitos que alcance a nossa população, de inversão da lógica como se pensa o Estado. Então, esse ano também é o ano onde a gente vai passar, eu creio muito nisso, da resistência ao poder, como Francia Marques nos disse muitas vezes, e a partir de uma luta coletiva, porque a gente sabe, a gente tem a certeza de que a possibilidade de que dessa mudança acontecer é estarmos juntos e construir junto essa disputa para o que vai ser, de como a gente derrota o bolsonarismo e de como a gente implementa políticas de existência, de reparação para a população que mais precisa, para a maioria da população que não usufrui de direitos ainda. Eu gostaria muito de agradecer Douglas Belchior, Rafaela Bergaria, Érica Hilton. Contamos com vocês nos representando, realizando esse nosso quilombo nos parlamentos. Agradecer também a Simone de Lima e o Diogo Saraiva, esses intérpretes maravilhosos que possibilitaram a mais pessoas compreenderem essa conversa. Muito obrigada. Agradecer a Isa, da Camarada Produções, que está aí nos bastidores, tão dedicada. Obrigada, Isa.
Paula Abrão, Washington Brasil Office, obrigada por esse convite e também por articular esses tão importantes diálogos pela democracia. E obrigada também a quem acompanhou essa conversa. O nosso apoio a pré-candidaturas de movimento negro importa muito, inclusive o apoio financeiro que a gente também pode pingar. O nosso voto em candidaturas de movimento negro importa. Um abraço muito apertado em todo mundo. Boa noite, muito obrigada. Axé para nós.